muito acrescentou a oração da noite, mas a palavra de Deus, ela é a ênfase maior do culto. E gostaria de trazer para os irmãos. Tenho lido aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, um versículo se tornou aqui a base da nossa leitura. Foi o de número 15, que fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Na palavra inspirada de Paulo, a primeira coisa que ressalta aqui é a fidelidade da palavra de Deus, a fidelidade do Evangelho, a fidelidade do anúncio das boas novas de salvação para todo aquele que crê. Pois este é o Evangelho. Ele está lá no princípio das suas epístolas, em Romanos, quando ele escreveu Romanos 1,16, ele falou assim: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Então, a palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem de boas novas, é uma palavra digna, uma palavra fiel, uma palavra que tem por que ser aceita. Já demonstrou isso ao longo dos séculos, ao longo dos anos, que é uma palavra que não tem erro, não tem falha, não tem contradições, não tem mentira, não tem subterfúgios, não tem eufemismos, nada que venha persuadir o homem para outro caminho, porque essa palavra, ela é eficaz. Ela, quando testifica de si mesma, ela diz lá em Hebreus, no capítulo 4 e 12, se não me engano, que ele fala assim, que esta palavra, ela é apta para discernir, para corrigir, para ensinar o homem em toda a justiça. É esta palavra de Deus. Pedro também, quando escreveu, ele falou assim: porque nenhuma profecia, referiu-se aqui à Bíblia Sagrada, ela foi produzida pela vontade do varão ou do homem, mas os homens santos de Deus falaram, sim, mas inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela é inspirada, e disso tem se dado prova ao longo do convívio humano, ao longo das sociedades, desde a antiguidade mais remota até hoje. Essa palavra tem dado prova de sua fidelidade, de sua certeza, de sua inerrância. Tudo que está escrito é verdade. Tudo. Até as coisas que nos parecem mais absurdas, elas aconteceram. Cremos nisso, não é que nós sejamos crédulos ou simplórios ao ponto de crer em absurdos, porque a palavra de Deus, ela fala de absurdo, sim, absurdo para a mente humana, para a mente louca, a mente que não tem capacidade de crer que o mar vermelho se abre, que um morto ressuscita, que acontece o milagre da parte de Deus. Então a palavra é fiel, e sendo fiel, ela é digna de ser aceita. Mas o apóstolo São Paulo, nesse mesmo versículo, ele traz uma oração sintética do que é esta palavra. A palavra é a seguinte, tem dois pontos aqui: que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então toda a mensagem da palavra de Deus, todo o conteúdo salvífico da palavra é sintetizado aqui nesta expressão. A palavra fiel é esta: que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Pensando nisso, nós perguntamos três coisas. Primeiro, quem veio ao mundo? Segundo, de onde veio? Terceiro, qual a finalidade da sua vida? Isso nós encontramos as respostas no próprio versículo. Primeiro, quem veio foi Jesus, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o chamado Filho de Deus, mas é Deus igual ao Pai e é Deus igual ao Espírito Santo. João, quando falou acerca de Jesus, ele falou: porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É esse Jesus que Paulo se refere aqui. Ele veio, mas como veio, deixou a sua glória no esplendor, deixou a sua companhia junto ao Pai, deixou o seu trono de glória, deixou a adoração dos anjos de esplendor nas regiões celestiais,
para vir a este mundo tenebroso, cruel, esse mundo falível, deteriorável, esse mundo cheio de corrupção, de dor, de pecado, de angústia, de fraquezas e de imperfeições. Ele trocou a sua glória, trocou o seu trono por uma cruz, por um calvário. A verdade é esta: Jesus Cristo é quem veio. Foi Ele, somente Ele cujo nome é dado entre os homens, único pelo qual devemos ser salvos. Pedro pregando falou: porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, porque nem em cima do céu, nem na terra, nem embaixo na terra, nem em canto nenhum nós podemos acrescentar há outro nome igual ao do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele vier a sua glória, diz aqui a palavra de Deus, diante dele todo joelho se dobrará. Foi esse Jesus que veio. Foi esse Jesus que veio. Ele não mandou o anjo Gabriel, não mandou o arcanjo Miguel, não mandou anjo, nem serafim, nenhum dos anjos, nem dos santos de Deus criados lá na eternidade. Mas Ele mandou o seu próprio Filho. E a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estou falando desse Jesus. Foi Ele quem veio. Foi Ele quem veio. Que glória a Jesus. Glória. Aleluia. Esse Jesus que foi rejeitado, que foi recusado, que foi trocado por Barrabás. Esse Jesus que foi depois de ser vilipendiado, depois de ser vituperado, depois de ser ali massacrado, Ele morreu numa cruz e falou assim: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Ele falou assim: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Quem veio? De onde veio? Jesus Cristo veio dos altos céus para dar vida a você, para dar vida a mim, para curar as minhas enfermidades, tirar as tuas enfermidades, tirar os problemas que estão dentro de você, arraigados tão profundamente que nenhum psicólogo, nenhum médico do mundo, nenhum psiquiatra pode tirar, mas o poder de Deus pode. Esse poder pode ser de todo entendimento. Jesus Cristo, Ele veio para isso. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o seu nome por isso. Louva a Deus por isso. Glória a Ti, Salvador Jesus Cristo. Quando Ele nasceu aqui de uma virgem, o anjo apareceu e falou assim: olha, porque uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então vem aqui a terceira pergunta: qual a finalidade de sua vinda? Jesus não veio para lhe dar carro, meu amigo. Ele não veio aqui para lhe dar apartamento, não veio aqui para trazer para você a teologia da prosperidade, não veio aqui para trazer para você riqueza, fama, anúncio, um nome sobre os outros nomes, não veio trazer para você nenhuma preponderância sobre os demais, nem trazer um pedestal para você. Ele veio trazer para você que tinha uma coisa muito mais elevada do que isso: foi a salvação da sua alma. Ele veio salvar os pecadores, Ele veio tirar os pecadores. Mas salvar por quê? É a pergunta. De onde? De quem? Eu vou lhe dizer: de uma terrível ameaça. Nós só precisamos de salvação quando estamos sob ameaça. E a Bíblia não fala de outra coisa desde o princípio, senão em ameaças. Ameaça não é uma coisa ruim. Ameaça é um fato, é uma situação. Ameaça é uma possibilidade. E Ele veio por causa da possibilidade. Qual? Que ameaça é essa? Ameaça, primeiro, de morrer aqui no corpo e ressuscitar no inferno. Essa é a pior de todas as ameaças: morrer no corpo e ressuscitar no inferno. E não pense que isso aí é uma palavra dura do pastor Gabriel, que só fala em coisas duras. Não, esta é a verdade. O Salmo 9, versículo 17 diz assim: porque os ímpios, mesma coisa que os pecadores, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. E nós paramos para começar a pensar: meu Deus do céu, o inferno. As pessoas brincam com o inferno, falam o inferno, fazem piada com o inferno, fazem charadas com o inferno, fazem figuras infernais engraçadinhas. Aí nos jornais estão estampados muito dessas coisas aí. Brincam com o inferno, mas o que é o inferno? É um lugar de sofrimento eterno. Aleluia, é um lugar de dores.
um lugar de esquecimento, um lugar de aflição, um lugar de separação perpétua entre o homem e Deus. Criador e criatura jamais vão se encontrar. O homem não vai ter mais o direito de dizer Deus me salva, Jesus me cura. Não vai ter mais o direito de dizer eu quero isso, eu quero aquilo. Ele está no inferno separado de Deus. Chamas do inferno, chamas que queimam, fogo e enxofre, poço do abismo, lugares escuros onde os duendes ficam silvando nas penas, lugares profundos, poço do abismo, lugar de nojo, de lama, de sujeira, lugar de gritos, de gemidos, de dores, de ais. É o inferno. O inferno é um lugar onde as pessoas vão ficar eternamente se elas não encontrarem a salvação que há em Cristo Jesus. Para que Jesus Cristo veio? Para nos salvar dessa ameaça do inferno. E muitas pessoas estão brincando dia após dia, se levanta brincando e se deita brincando com a sua salvação, brincando com a sua vida, brincando com o seu futuro, brincando com aquilo que é de mais sério na vida, que é a vida eterna. Essa vida nossa aqui, ela passa, a vida passa em todas as suas concupiscências pela palavra de Deus. Não adianta que eu possa viver até muito, mas vai chegar um dia fatal em que eu terei que prestar contas diante de Deus, de tudo aquilo que eu fiz. E quando chegar nessa hora, qual será o meu futuro? Qual será, como diz o meu, ao final do labor desta vida? Que destino há de ter a tua alma? Como vai ser você? Como vai ser a sua vida? O que é que você prefere, meu amigo? Você prefere viver na ameaça constante, perpétua, instigadora de vida que todos os dias estão instigando, dizendo, olha, ameaça de morte, ameaça de perdição, ameaça de dor, ameaça de separação eterna com Deus? Jesus Cristo veio para afastar de nós esta ameaça. E é por isso que o próprio apóstolo São Paulo, ele fala, escrevendo em Romanos, no capítulo 8, ele fala, portanto agora, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele veio para afastar essa ameaça das pessoas, essa ameaça que está ao seu redor, ameaça de todos os meios, por todos os instrumentos que você pode imaginar possível. O apóstolo São Pedro, ele mentalizou que a pessoa que aceitou a Jesus Cristo, ela vive como se fosse rodeada por leões, que o tempo todo estão por ali, rugindo, dizendo assim, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão e se ameaça, procurando a quem possa tragar. Nós temos ameaças sim, meus irmãos. E é justamente essa ameaça a que nós estamos submetidos que nos faz ficar vigilantes. Porque se eu sei que eu estou de pé em algum lugar deserto, em alguma selva, e tem um leão ao meu redor rugindo, eu vou ficar atento, eu não vou dormir. Eu não vou fazer a minha cama no chão, em cima de uma esteira. Eu não vou ficar num lugar desabrigado. Eu vou procurar um lugar abrigado. Onde é o lugar abrigado? Contra o diabo que ruge como um leão procurando quem possa tragar. O lugar de abrigo é nos pés de Cristo Jesus, é nos braços do Senhor. Tem lá aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra da Onipotência descansará, direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, porque nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da solidão, da mortandade, dos 1000 que caem à direita, dos 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Ele veio nos livrar da ameaça constante e perpétua a que nós estamos submetidos enquanto vivemos nesse mundo tenebroso. Jesus, é Ele o meu Salvador, é Ele o teu Salvador, é Ele o teu Senhor. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, louvado seja o teu santo nome, louvado seja Deus, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Mas Ele veio para salvar quem? Diz a palavra de Deus, Ele veio para salvar uma classe de pessoas chamada pecadores. E é aí que está a grandeza do nosso mestre. Ele não veio buscar os bonzinhos, não veio buscar os que se julgam certos e corretos de tudo. Não veio buscar aqueles que acham que estão sem pecado. Mas diz a palavra, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, ele veio buscar e salvar justamente você, meu amigo e minha amiga.
Aleluia. Glória a Deus. E quando Ele salva você, traz você para Ele, diz a Bíblia: olha, vós que estáveis em vossos delitos e pecados, diz lá. No outro tempo vocês andavam, nós andávamos nos nossos delitos e pecados, e foi ali que Ele nos deu vida, nos trouxe para si e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Olha o movimento ascendente da sua vida. Estava lá embaixo, no poço, lá no escárnio, lá no abandono, lá na escória, lá na lama, estava lá afogando-se lá no charco de pecado, da mortandade sexual desenfreada, das mentiras, das desonestidades, da corrupção e dos palavrões, das palavras torpes. E Jesus foi lá e num grito seu de socorro, num levantar de mão, Ele te pegou lá e trouxe você para cima. Você veio de baixo para cima, estava lá embaixo, mas agora está lá em cima, e não está somente lá em cima, mas está assentado em regiões celestiais com Cristo Jesus. Orrinha, chama na cama da cima da raia. Você respira aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, o Senhor da sua vida. Não basta que você diga: Jesus é meu Salvador, porque Ele quer também governar a sua vida. Ele quer se introduzir na sua vida e fazer de você um filho de Deus, um sacerdote do reino. Ele não quer mais também você um crente fraco, depauperado, sem força, doente, mas quer você no caminho andando para Ele, porque Ele coloca você nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. E se você se sente assim, meu amigo e minha amiga, aleluia, glória. Louvado seja Deus. Aleluia, glória. Louvado seja Deus. Se você se sente assim, hoje é dia de salvação. Hoje é dia aceitável. Paulo falou, esse apóstolo, que é o meu apóstolo dos gentios, ele falou: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Nós nunca teríamos nenhum sucesso se a palavra não falasse ao seu coração. Eu tenho certeza que a palavra falou ao seu coração, e ele mesmo falou: porque assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, ela sairá. Eu li ali, a palavra é fiel e é digna de todo o coração. Assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, antes ela irá, sairá o que lhe apraz e cumprirá os desígnios para os quais eu a enviei. A palavra de Deus é uma rede que pega você e traz você para junto de Deus. Onde é que está a primeira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus? Louvado seja Deus. Vem aqui à frente, querido irmão, vem aqui. Aleluia. Aleluia. Venha aqui em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Venha em nome de Jesus Cristo. Não deixe chegar o dia da reconciliação. Venha hoje aqui para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a palavra, Senhor. E diga com toda aceitação. Querido irmão, nem o apóstolo São Paulo ficou de fora, mas ele mesmo falou: eu sou o principal dos pecadores. Não é você, meu querido, com a sua alegação de bom moço que vai se salvar, porque nem o apóstolo São Paulo se colocou entre os bons. Ele falou assim: eu sou o principal, por isso que eu preciso de Jesus. E ele falou aqui mais adiante um pouquinho, quando ele falou isso aí, disse assim: mas por isso alcancei misericórdia, pelo reconhecimento dos seus pecados. Por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo que haviam de crer, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Tem alguém para Jesus? Vem agora. Se o inimigo te vem acusar, Louvado seja o teu nome, estamos. Se você tiver dúvida da sua salvação, querido, também venha. Se tiver competência, venha agora, venha hoje. Você não está trabalhando. Hoje Jesus te chama, Jesus está com você.
você.